A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje a meditação está no Salmos 42. Verso 1 diz: Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Verso 2: A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Verso 3: As minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: Onde está o teu Deus? Nesses 3 primeiros versos, nós vemos que o salmista faz uma comparação, assim como o servo que está no meio da floresta, que está correndo, talvez fugindo dos seus adversários que querem tragá-lo, e está ali com sede, bramando pelo encontro com as correntes das águas para que possa matar a sua sede. A alma dele, do salmista, está igualmente nessa situação, nesse estado, suspirando por Deus. No versículo 2 ele fala que essa sede que ele tem de Deus não é uma sede qualquer, mas ele fala que a minha alma tem sede de Deus. Ele tem sede não de participar de um culto, de uma missa, de uma reunião em uma igreja. Ele tem sede de encontrar o Deus vivo, o Deus que responde às orações, que opera sinais e milagres, que derrama batismo com o Espírito Santo, que dá respostas concretas na vida daqueles que o buscam. É esse Deus de quem ele tem sede. E ele fala: quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Quando ele fala isso aqui no versículo 2, ele nos dá a informação de que ele estava há algum tempo afastado das reuniões que se faziam no templo. E provavelmente o motivo pelo qual ele estava afastado de estar no templo, de estar diante da face do Senhor, era justamente essa situação que ele não fala aqui no Salmo 42 qual era, mas ele apenas informa que havia inimigos que sabiam que ele estava passando por uma situação difícil e que zombavam dele, dizendo: Aonde está o teu Deus? Veja que o verso 3 ele fala isso. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente. Porquanto é o mesmo que porquê. Então, porque me dizem constantemente: Onde está o teu Deus? Havia pessoas à volta do salmista apontando o dedo e dizendo para ele: Aonde é que está o teu Deus? Você fala tanto a respeito de Deus, e aonde é que está a solução para a sua vida? No versículo 4, ele fala assim: Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor com a multidão que festejava. No verso 4, o salmista revela que quando ele lembra que essas pessoas estão constantemente dizendo: Onde está o teu Deus? Ele sente tristeza dentro dele. Quando me lembro disto, que essas pessoas ficam o tempo todo me perguntando:
onde é que está o teu Deus? Quando dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. O salmista fala, eu já tinha ido com as pessoas para o templo. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Ele lembra que já houve tempo em que ele ia juntamente com muitas pessoas para o templo, para a casa de Deus, e ele ia com alegria, ia para louvar, e ele ficava juntamente com as pessoas que estavam alegres e festejando. Mas ele lembra disso como uma coisa que ele passou, porque agora, nesse momento em que ele está escrevendo esse salmo, ele está passando por uma dificuldade que faz com que as pessoas à volta perguntem para ele: onde está o teu Deus? No verso 5, ele diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei na salvação da sua presença. Veja que no verso 5, ele pergunta para ele mesmo. É como aquela pessoa que está avaliando os seus próprios sentimentos, as suas próprias emoções. Por que é que eu estou me sentindo abatido? Por que que as emoções que eu estou carregando agora são de angústia e de aflição? Por que que eu estou assim? E quando ele faz esse questionamento, como ele se lembra no versículo 4 de que ele já tinha ido com a multidão no passado, com voz de alegria e de louvor, com a multidão que festejava, porque é certo aqui que esse salmista já havia tido experiências de alegria com Deus. Então ele se recorda dos momentos passados e ele analisa os sentimentos presentes de angústia e aflição e ele fala para ele mesmo: espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O que ele espera? No versículo 1, o que ele pede é: assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. O 2, a minha alma tem sede de Deus, não é de qualquer Deus, mas do Deus que é vivo, do Deus que responde, do Deus com quem o salmista já tinha tido uma experiências com Deus, sabendo que Deus responde a ele. E ele pergunta: quando é que eu vou poder estar novamente diante da face de Deus? Mostra aqui que ele está um tempo parado de participar das reuniões, porque ele está carregando lágrimas e está com pessoas dizendo: aonde está o teu Deus? Mas no versículo 4 ele lembra que no passado ele tinha ido com a multidão para a casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Então ele pergunta: por que é que eu estou nessa situação de tristeza, se no passado eu já experimentei a glória de Deus? Não há por que eu ficar abatido. Não há por que a minha alma ficar perturbada. Então ele responde para ele mesmo: espera em Deus, pois eu ainda o louvarei na salvação. Eu ainda louvarei a Deus, porque Deus trará a salvação. E a salvação virá com a sua presença. Então, ainda o louvarei na salvação da sua presença. Nesse momento, o salmista está ansioso por encontrar Deus, como o servo brama pelas correntes das águas. Ele fala: assim suspira minha alma por ti, ó Deus. O estado do salmista aqui é de quem não conseguia sentir a presença de Deus, estava passando por situação difícil, as pessoas à volta estavam dizendo: aonde é que Deus está? E ele estava se recordando das experiências anteriores. Então ele está no momento em que ele anela, em que ele espera, o que ele mais deseja é receber a salvação dessa situação. E no verso 5 ele mostra que ele tem muita confiança, ele tem muita fé.
pelas experiências anteriores que ele teve com Deus, ele fala: espera em Deus, porque eu ainda o louvarei na salvação da sua presença. A salvação virá quando Deus se manifestar, quando ele mostrar a sua presença novamente, eu sei que eu receberei a salvação. Verso 6: Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Aqui no verso 6, o salmista está fazendo a sua oração, dizendo para o próprio Deus como que ele está. Dizendo: eu estou abatido, Deus. Por eu estar abatido, eu me lembro do Senhor desde a terra do Jordão. Vamos lembrar aqui que o povo de Israel passou pelo Jordão juntamente com Josué para tomarem posse das terras de Canaã, que foram prometidas por Deus para o povo de Israel. Quando ele fala aqui, me lembro-me de ti desde a terra do Jordão, ele está dizendo: eu lembro do Senhor como alguém que sempre esteve comigo, sempre esteve com Israel, sempre esteve com o nosso povo. Então o Senhor esteve conosco desde sempre, desde os nossos antepassados, desde o Jordão e desde o Hermon e desde o pequeno monte. Ele está dizendo assim: o Senhor nos acompanha por onde quer que nós vamos. Seja lá no Jordão, seja no Monte Hermon, seja no pequeno monte, onde nós estamos, o Senhor sempre se revelou com a sua presença. O Senhor sempre esteve presente no meio do povo. O Senhor sempre deu resposta. Então eu estou com a minha alma abatida, mas eu me lembro que Deus sempre respondeu. Então no versículo 7 ele fala assim: um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Verso 8: contudo o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. O verso 7 e o 8 formam aqui um conjunto em que o salmista está dizendo assim: o Senhor, no 6 ele fala: ó meu Deus, dentro da minha alma está abatida, mas eu lembro que o Senhor, justamente por estar abatido, eu me lembro de ti, desde a terra do Jordão, desde o Hermon e desde o pequeno monte. Estou lembrando que o Senhor sempre esteve conosco. Daí no versículo 7 ele fala assim: um abismo chama outro abismo, ou seja, eu estou passando por uma situação difícil. E quando nós estamos passando por uma situação difícil, numa situação de abismo, parece que um abismo chama o outro. Eu estou passando por um problema atrás do outro. Ao ruído das tuas catadupas. Catadupas é o mesmo que catarata. É uma queda d'água que vem de uma elevação e que cai com força. É como se o salmista estivesse dizendo assim: eu estou passando por uma situação difícil de abatimento, que é o meu abismo, e esse abismo, quando eu penso que eu já venci o problema, um abismo está chamando outro abismo. E isso está acontecendo comigo ao ruído das tuas catadupas. É como se ele dissesse assim, que a voz do Senhor é como o som das muitas águas. Então, quando ele escuta o som das águas caindo, ele diz: eis aí a manifestação do poder de Deus. Quando Deus lança a sua palavra, assim como uma catadupa tem força, porque é uma queda d'água que vem com força, a voz de Deus tem força. É como se ele dissesse: a voz de Deus está sendo forte. Ao ruído das tuas catadupas, ao ruído das
cataratas da sua voz, eu estou passando de um abismo para o outro. Ele está dizendo que ele entende que Deus sabe e está vendo que ele está passando pelo sofrimento que ele está passando. E aí ele fala: todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Como a catadupa é uma corrente de água, é como se ele dissesse assim, como se ele estivesse se imaginando debaixo dessa corrente de águas. E a catadupa está caindo e as ondas e as vagas que vão se formando quando a queda d'água bate na parte de baixo da água, formam-se algumas ondas e alguns espaços ficam vagos. Ele fala assim: tudo isso está passando sobre mim. Ou seja, eu estou passando pelas provas, pelos sofrimentos, pela angústia, e os meus inimigos estão apontando o dedo e dizendo: aonde está o teu Deus? E eu estou passando de um abismo para o outro, mas eu sei que o Senhor está vendo o que está acontecendo. E eu sei que eu só estou passando por isso porque a permissão é de Deus. E aí no verso 8 ele fala: contudo, ou seja, apesar de tudo isso, apesar de eu estar passando de um abismo para o outro, ao ruído das tuas catadupas, com as ondas e vagas passando sobre mim, porque é a permissão do Senhor, eu sei que o Senhor mandará de dia a sua misericórdia. Em outras palavras, o salmista está passando pelo sofrimento, mas ele entende que o sofrimento está sendo visto por Deus. E ele entende que Deus ainda vai mandar a misericórdia durante o dia, e quando for de noite, a canção do Senhor estará com ele. A oração ao Deus da minha vida. Ou seja, a oração que eu estou fazendo para o Deus que é o Deus da minha vida vai ser ouvida. E durante o dia, quando vier o tempo certo de Deus trazer a sua salvação com a presença dele, como ele falou aqui no verso 5, espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Quando ele manifestar a presença dele, então ele vai receber a misericórdia de Deus, como está aqui no versículo 8, e ainda de noite ele vai dormir cantando. Ele vai receber a vitória, ele acredita que ele vai receber a misericórdia de Deus e a canção da vitória que ele vai cantar. Vamos lembrar que misericórdia é uma palavra formada por duas palavras. Vem de miséria e cordes, que significa coração. Quando nós dizemos que temos misericórdia de alguém, é como se nós reconhecêssemos que esse alguém é miserável, precisa da ajuda da gente, e nós abraçamos essa pessoa e trazemos ela para perto de nós. Trazemos ela para perto do nosso coração. Quando nós abraçamos a pessoa, o coração da pessoa fica perto do nosso coração. O corpo da pessoa fica próximo ao nosso corpo. Então é como se ele dissesse: de dia, Deus vai manifestar a presença dele tão perto que vai ser como se Deus estivesse me abraçando e me colocando bem pertinho do coração dele, recebendo a minha miséria, que é a prova, o estado em que eu estou. E de noite, a canção de Deus vai estar comigo. Aí no 9 ele fala assim: eu direi a Deus, a minha rocha. Veja, ele fala assim: Deus é a minha segurança. Quando ele fala que Deus é a minha rocha, ele está dizendo: é aquele que quando eu piso no solo, eu tenho segurança. Então direi a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Ele está dizendo: quando o Senhor aparecer com a sua presença perto de mim, para me trazer o consolo e romper esse silêncio que eu estou sentindo nesse momento, eu terei a chance de perguntar para ele: por que que o Senhor se esqueceu de mim? Por que que eu ando angustiado pela opressão dos inimigos? Versículo 10.
como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Essa aqui é a frase que ele diria para Deus. Ele diria para Deus essas frases: quando Deus vier com a sua salvação e aparecer para mim, eu vou direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Daí no versículo 10, como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Ele está dizendo no versículo 10 que quando os inimigos dele apontam o dedo e dizem: aonde está o teu Deus? Ele sente essas palavras como se fossem uma ferida mortal que ataca os ossos dele. Nós sabemos que os ossos são a nossa estrutura mais interna do corpo. É como se ele dissesse: toda vez que um inimigo aparece e fala: está passando dificuldade, né? Cadê o teu Deus? É como se ele recebesse um golpe que entra no profundo da alma dele, da tristeza que ele sente por não poder, nesse momento, dizer: Deus está comigo. Nesse momento, ele não tem resposta para o inimigo. Mas apesar dele não ter uma resposta para dizer que Deus está com ele, dentro dele, apesar da angústia, apesar de sentir essa ferida, ele ainda acredita em Deus. Veja que ele fala no 11: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Ele faz novamente o diálogo com ele mesmo, perguntando: por que eu estou triste? Por que eu estou perturbado? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Veja que ele fala assim, ele fala para ele mesmo: pode continuar esperando, porque eu tenho certeza que eu ainda vou agradecer e louvar a ele. Por quê? Ele termina: porque ele é a salvação da minha face e o meu Deus. O que permitiu que o salmista escrevesse isso? Apesar de estar passando uma situação em que ele mesmo diz: um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas catadupas, no versículo 7. Ele está dizendo: Deus está permitindo que eu passe de um abismo para o outro, e uma prova chama outra prova, e eu sei que isso está acontecendo ao ruído das tuas catadupas, ou seja, ao som das águas que representam aqui a voz de Deus. Isso está acontecendo porque a voz de Deus está determinando isso sobre mim. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. No versículo 7 ele está dizendo: eu sei que tudo que eu estou passando, eu só estou passando porque está acontecendo com a permissão do próprio Deus. Deus está em silêncio, mas eu tenho esperança que o Senhor mandará de dia sua misericórdia, como diz o verso 8, e de noite eu vou ter a canção do Senhor na minha boca, ou seja, a canção vai estar comigo, a vitória ainda vai estar comigo, a oração ao Deus da minha vida. Quando Deus aparecer, enfim, eu vou perguntar para ele por que ele esqueceu de mim, vou perguntar por que eu estou angustiado, e vou perguntar, como diz o versículo 10, por que Deus permitiu que os inimigos apontassem o dedo e me dissessem: aonde está o teu Deus? Porque quando eles fizeram e fazem isso comigo, eu sinto como um golpe, como se uma ferida mortal entrasse em mim até os meus ossos. Mas, apesar de tudo isso, apesar da minha alma estar abatida e estar perturbada, eu pergunto: por que está abatida e por que está perturbada? Espere em Deus, ou seja, tenha certeza, continue confiando, que quando Ele manifestar a presença dEle, a salvação acontecerá. Eu ainda o louvarei, porque Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Ele fala isso porque ali no versículo 4, ele fala: quando me lembro disto, quando me lembro que estou sendo atacado pelos meus inimigos, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava.
O Salmo 42 fala de alguém que já teve experiência com Deus anteriormente. Fala de alguém que sabe que Deus é o Criador dos céus e da terra. Fala de alguém que sabe que Deus está no governo da natureza e que Ele é a voz das águas. Aqui no Salmo ele fala, ele lembra de Deus como aqui a corrente das águas. Mas Deus ele manifesta a glória dele no brilho do sol, na luz da lua, no brilho das estrelas, na beleza da natureza. Deus ele manifesta o poder dele. Veja que ele usa elementos da natureza. Ele fala que assim como o cervo, quando ele está ali fugindo, ele brama pelas correntes das águas. Ele fala, é assim que eu suspiro por Deus. Eu suspiro por Deus porque eu estou num momento difícil. Mas eu sei quem é Deus. Então eu sei que Ele ainda vai realizar a salvação dele na minha vida. O verso 5 é um dos versículos principais desse salmo. Por que estás abatido, a minha alma, e por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. E ele termina esse salmo com 11, repetindo essa mesma frase. Por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele repete a mesma pergunta e ele repete a mesma afirmação. Pode continuar esperando, porque eu sei que eu ainda o louvarei, porque Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Então esse salmo é um salmo de encorajamento. Seja qual for a situação pela qual você está passando, tenha certeza que Deus é Deus e que Ele não é qualquer Deus, mas Ele é o Deus vivo, como está escrito aqui no versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Deus é um Deus vivo, que responde às suas dificuldades e traz soluções para aquilo que você necessita. Não se preocupe em buscar uma religião, se preocupe em buscar a Deus, orando ao Senhor Jesus Cristo, pedindo ao Espírito Santo que manifeste a glória dele sobre a sua vida e que revele a ação e a manifestação e a glória de Deus sobre a tua vida. Porque é a presença de Deus que faz a diferença, a presença do Deus vivo, do Deus verdadeiro, que faz a diferença na resposta que você tem de Deus. Creia, o Senhor está com todos aqueles que o invocam, com todos aqueles que derramam as suas lágrimas diante dele. O salmista fala aqui no verso 3, as minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite, porque me dizem constantemente onde está o teu Deus. Ele estava passando por essas lágrimas, mas ele sabia, Deus está comigo. Tenha essa confiança. Anele pelo Deus vivo. Ele é a resposta, a presença dele é a tua resposta. Deus abençoe, fique na paz de Jesus. Se você lembrou de alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilha com essa pessoa. Se você quiser também comentar alguma coisa, fique à vontade para comentar. Curta, comente e compartilhe. Deus abençoe. Amém e graças a Deus.